E aí, povo de Deus, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso bosque. Às vezes eu faço gravação lá na igreja, né? No nosso templo, o templo da Missão Siloé. E às vezes eu gosto de gravar também muito aqui. Trago meu filho aí, ó. Olha o Samuel lá. O Samuel tá... Pego o patinete dele e fica andando aqui enquanto eu tô gravando aqui. Às vezes eu fujo daqui porque tem dia que... Agora esfriou um pouquinho, né? Foge um pouco, mas tem dia que dá muito mosquito aqui. Aí quando eu esqueço de trazer o repelente, fica difícil tá gravando aqui os mosquitos dando em cima da gente. Bom, esses dias eu tive uma conversa com o irmão. Eu tô com mate hoje, tá? Mate é a mesma erva de tereré, só que eu faço com água quente, tá? Eu coloco água quente e é assim. Esses dias eu estava conversando com o irmão e a gente estava falando sobre o chamado de Deus. Esse irmão, ele me perguntou o seguinte: como é que ele tinha aquela dúvida de como é que ele queria descobrir o chamado dele. Como é que eu sei que o Senhor está me chamando para um determinado trabalho, né? Eu sei que essa dúvida desse irmão é uma dúvida de muita gente. Então eu passei para ele algo que eu aprendi também. E eu falei o seguinte: olha, a melhor forma de você descobrir o seu chamado é justamente na sua caminhada com Deus. Vai depender muito do foco que você tem na obra em si. Então, quando você está ali naquela caminhada, no mover, no trabalhar com Deus, existem pessoas que elas estão na obra sempre com foco em o que eu posso tirar daqui, o que eu posso me beneficiar, o que eu posso aproveitar aqui dessa situação. Esse é o pensamento de algumas pessoas, tá? Tá na igreja e olha assim, o que eu posso me beneficiar? Então é sempre esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento, ele distancia você de descobrir o seu chamado, daquilo que Deus está pedindo para você, porque foca muito em você. Mas existe um outro caminho que é bastante interessante, foi o que eu falei para ele e eu trago aqui para você. Quando você estiver no ambiente da igreja, na sua igreja local, no meio dos seus irmãos, você que vai para o culto, vai para a oração, o que você tem que fazer? Você tem que sempre pensar em servir. Você tem que ter uma visão focada na necessidade que está ali aparecendo e o que eu posso fazer aqui neste lugar. Se você tiver esse tipo de pensamento, né, não quero dizer que você vai resolver tudo, que você não pode, mas existem coisas que você pode fazer. Então, o exemplo que eu posso te dar, eu dei um exemplo também para ele, e eu posso dar também para você. Uma coisa que aconteceu comigo, entre muitas coisas, entre muitas situações. Eu lembro que um dia eu cheguei no templo da nossa igreja aqui e eu vi meu pai conversando com alguns irmãos e ele estava procurando alguém que pudesse limpar o templo. Limpar, passar, varrer, limpar. E aí um se esquivava, outro se esquivava e eles estavam ali reunidos, ali vendo se podia pagar alguém para poder limpar. Irmão, quando eu escutei aquilo, eu estudava de manhã e eu tinha tempo de tarde. Quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser. Trabalho ali no templo, as atividades ali, tava precisando de alguém que pudesse ajudar. Pedia para um, não queria aceitar. Pedia para outro, não queria, né? Samuel aqui. Pedia para um, não, todo mundo se esquivava. Eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, vamos fazer o seguinte, não precisa se preocupar não. Eu vou limpar o templo. A partir de agora, só precisa mais nem correr atrás de ninguém. Antes do culto, todos os cultos aqui, eu vou vir aqui e vou limpar. Quando foi no próximo culto, dia que tinha culto, quando foi de tarde, voltei da escola, almocei, esperei de tardezinha, eu tinha meu tempo, eu tinha condições para isso. Fui lá, peguei a vassoura, comecei a varrer tudo. Irmão, anos eu fiz isso. Não foi 6 meses, entendeu? Não foi coisa de foi anos. Engraçado que aquilo ali eu sentia a responsabilidade de limpar o templo. Eu sentia assim que era como, ali era o meu trabalho, na obra. Aquilo que Deus havia colocado nas minhas mãos para eu poder fazer. E o interessante é que eu fazia aquilo ali com amor, sabe? Uma alegria. Chegava na hora do dia do culto, eu ia ali para limpar. Tinha pessoas que elas se aproximavam tentando me tirar daquela situação ali. Não, rapaz, deixa aí. Não precisa não. Eu falei, não, eu vou lá limpar. Não, mas não precisa, não encheu de poeira não, eu vou lá limpar. Aquilo era a obra de Deus. E sabe, são nessas caminhadas, simples caminhadas,
que a sua vida, o seu currículo diante de Deus, eles vão sendo moldados e o próprio Senhor vai te moldando para confiando coisas maiores nas suas mãos. Uma outra situação que aconteceu comigo foi em relação ao presídio. Nós recebemos aqui um grupo de irmãos da Jocum, né? Eles vieram, acho que de Porto Velho na época. Eles vieram e eles queriam ir para o presídio. Nós tiramos autorização no presídio do Paraguai, fomos lá. E quando a gente estava ali, o pessoal falava assim para mim: quando é que vocês vão voltar aqui de novo? E eu falava, não sei, né? Eu ficava assim, não sei, tá? E eu fui conversando com um com o outro e todo mundo me perguntava: quando é que você vai voltar aqui de novo? Uma sede, irmão, uma sede. Quando é que você vai voltar aqui? Quando é que você vai voltar aqui de novo? Eu perguntei para eles: alguém vem fazer o trabalho aqui com vocês? Alguém vem fazer culto aqui? E aquele pessoal ali do presídio falou: olha, ninguém vem fazer culto aqui, ninguém dá assistência para nós. Amado, aquilo ali queimou meu coração. Eu fui falar com meu pai, conseguimos autorização, fomos lá com o diretor do presídio, entramos com a papelada, os documentos que tinha que fazer, tiramos a autorização. Moral da história: toda semana, uma vez por semana, eu estava no presídio. Anos eu fiz isso. Não foi um mês, 2, 3, um ano. Foram anos. Peguei aquele trabalho, comecei ali. Daquele trabalho do presídio, saiu obreiros, saiu pastores. Tempos depois, era uma benção para mim, o pessoal saía, né? E eu andando lá para a periferia da cidade de Pedro Juan Cavalheiro, eu encontrava, às vezes numa porta, eu passei na porta da igreja, aconteceu isso, né? Passei na porta da igreja, quando eu vi um rapaz de gravata, paletózinho, gravata na porta ali de porteiro com a Bíblia. Quem que era? O camarada que a gente tinha ganhado para Jesus. Ele saiu, procurou uma igreja próximo da casa dele, coisa que a gente aconselhava: ó, procura uma igreja logo mais próximo da sua casa. Procurou aquela igreja, estava ali, eu parei, fui conversar com ele, ele veio, falou comigo, ficou todo feliz, né? Saiu do presídio, estava ali congregando, procurou uma igreja, estava congregando ali de paletózinho já, ali como porteiro. Aquilo ali foi uma alegria muito grande para mim. E depois eu comecei a encontrar outros e outros, fiquei sabendo que outros saíram daqui da cidade, foram para outra cidade, começaram a trabalhar numa igreja, hoje são pastores, eu acredito que até hoje, né? Porque na época já estavam pastoreando. E tudo começou com o quê? De ver uma necessidade, olhar aquela necessidade, não é aquela coisa: ah, o que que eu vim aqui, o que que eu posso aproveitar daqui, mas o que que eu posso fazer por essa necessidade. É nesse foco do pensamento que você vai moldando a sua vida diante de Deus. Uma outra palavra que eu posso te dar sobre a questão do chamado, porque muitas vezes você vê algo, o chamado, e aí tem aquela coisa, né? Ah, mas eu vou fazer isso, mas vai ter custo. Ah, mas eu vou fazer isso, mas eu tenho meu trabalho. Ah, mas eu vou fazer isso, mas eu tenho um emprego fixo aqui. E Deus, eu sinto que Deus está me levando para, mas tem um emprego fixo para. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus encontrou um publicano chamado Levi, Lucas capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia aí, acho que é lá mais ou menos por versículo 30, alguma coisa, 30, 35, alguma coisa assim, tá? Abre Lucas capítulo 5. O Senhor chamou Levi. Ele estava trabalhando, ele tinha um emprego, ele era um publicano, ele cobrava imposto ali, né? Trabalhava, vamos dizer assim, para o governo, né? Na época o Império Romano, cobrando imposto dos judeus, né? Era um trabalhozinho que os judeus não gostavam muito, tá? E até menosprezavam ele por causa desse trabalho aí, né? Era o traidor da pátria e tal, mais ou menos isso. Mas ele tinha no emprego dele, era com aquilo ali que ele se mantinha. Jesus passou por ele, olhou para ele e falou: segue-me. Uma palavra: segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou e seguiu. Você sabe por que ele fez isso? Porque tudo aquilo que ele tinha passou a não valer mais nada diante do segue-me de Jesus. Isso é o chamado. Isso é o chamado. Ah, pastor, mas quer dizer que eu tenho que ir lá? Amado, não quer dizer nada. Na hora que você tem um chamado de Deus, não vai. Essa é a grande diferença. Né? No mundo eu escuto muito, a gente fica vendo no YouTube, né? No mundo eu escuto muito aquela questão assim, ó. Ah, você tem que seguir o dinheiro, né? As pessoas estão fazendo as coisas por causa do dinheiro. Na obra não funciona assim. É por isso que o governo, no mundo inteiro, nas perseguições, procuram frear a igreja e não consegue. Porque existe um fatorzinho que se chama fazer por amor, pelo chamado de Deus. Quem está na obra fazendo, uma das primeiras provas que a pessoa ela passa ao fazer a obra de Deus, por estar fazendo a obra de Deus, é a prova do dinheiro. Você não faz por dinheiro. Mas quer dizer que você não precisa de dinheiro, pastor? Precisa de dinheiro, mas você não faz por dinheiro. Você não é pastor por causa de dinheiro.
Você não é missionário por causa do dinheiro. Isso confunde o mundo e confunde crentes carnais. Eu vim aqui em janeiro desse ano, recebi várias mensagens. Ah, pastor, você está aí na frente da igreja, agora você está melhor, né? Porque conecta a igreja. Irmão, você não sabe a briga que é aqui. Uma igreja que a entrada financeira não mantém. A gente tem que manter a estrutura, o trabalho, coisa e tal. A entrada financeira nem mantém isso aqui. Nós temos uma dívida enorme aqui para a gente pagar imposto. Assumir isso aqui foi, pô. Eu fui para Bolívia e tinha gente que falava assim: ah, você foi para Bolívia, né, pastor? Ah, agora você está melhor, você está bem, coisa e tal. Porque na Bolívia é melhor para... E aí é sempre aquela questão de você está fazendo isso porque é melhor para arrecadar, é melhor para ter mais dinheiro. Meu amado, você não sabe a guerra que é. Você não sabe o que você está falando. Uma das primeiras provas daquele que, quando você vê uma pessoa de verdade fazendo a obra de Deus, no chamado de Deus, sabe que esse camarada passou numa moenda tremenda de estar ali, não por causa de dinheiro. E é por isso que muita gente confunde, e é por isso que muitas vezes as pessoas se levantam com você: ah, o Peniel está fazendo isso por causa de dinheiro. O Peniel trabalha com literatura porque tem dinheiro por trás. Se confunde. E às vezes tem gente que é tão ignorante que ainda tenta entrar pelo mesmo caminho, quebra a cara. Não funciona assim. Então, eu vou deixar essa palavra aqui para você. Primeiro passo para você conhecer o teu chamado é ponha o foco no serviço primeiro. E entenda uma coisa, a conversa também que eu estava tendo com outro irmão, esse irmão ele tem fazenda, é um irmão fazendeiro, tem muito recurso, né? E ele falou isso para mim, ele falou: Peniel, no começo interessante trazer isso aqui para a gente finalizar, né? Ele falou assim: Peniel, no começo, quando eu me converti, eu queria muito me lançar para fazer a obra de Deus. Mas assim, eu tive muita... Porque a fazenda que eu tenho, eu recebi de herança, é tudo que eu tenho. Mas eu tinha aquele negócio: será que eu tenho que largar até minha fazenda para fazer a obra de Deus? E ele nunca sentia ele fazer aquilo. E eu cheguei para ele, eu falei assim, para esse determinado irmão, eu falei: olha, você sabe por quê? Que você ainda não sentia, e às vezes quando você até pensava em vender a sua fazenda para fazer a obra, você ainda dava um gelo e não vinha aquela coragem toda, porque você não tem um chamado para isso. Eu não quero dizer que você não tem chamado de Deus, é uma pessoa muito usada por Deus, mas você não tem um chamado para essa situação, de vender a fazenda dele e fazer a obra. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem de largar a sua empresa, você não tem chamado. Porque se vier o chamado, na hora que chegar o segue-me, que é a voz do Espírito de Deus, o Senhor fala assim: segue-me, amado, nada tem mais valor. Você vai vender o seu carro a preço de banana. Você vende a sua casa o mais rápido possível, não está nem aí. Tudo o que você quer é estar naquele lugar do cumprimento da palavra de Deus. Conversei com um missionário americano, ele estava me falando sobre isso, vendeu uma casa que ele tinha, 2 carros e as coisas que ele tinha nos Estados Unidos, vendeu tudo. Ele falou: Peniel, vendi baratinho, tudo que eu queria era pegar o dinheiro lá nos Estados Unidos e vir para a Bolívia. Ele fez o trabalho na Bolívia. Amado, nada vale mais, nada. Esquece isso, tá? Existem mercenários, pessoas que estão fazendo a obra, tem muito, tem aí para dar roda, de palada, de tirar de pá, assim, ó. Mas esses não são esses que fazem a obra, que trabalham com a igreja de Cristo no mover do Espírito Santo de Deus, na revelação de Deus, tá? Então a chamada de Deus é essa, eu deixo essa palavra para você. Quando vier o segue, se vier aquele segue-me de Jesus, né, como fez para Filipe, segue-me, amado, nada mais tem valor para você, e você vai começar. Agora, para você encontrar esse chamado, coloque o foco no serviço, tá? O que você pode servir? Quando você chegar na igreja, não chega aí: o que eu posso me beneficiar aqui? Não chega assim, não. Chega: o que eu posso servir aqui? O que eu posso fazer para beneficiar a obra de Deus? Isso vai ficar bem mais fácil aí a tua caminhada para você encontrar o chamado de Deus para sua vida. Bom? Um abraço. Deus te abençoe. Até mais.